Bom dia, sétimo ano. Vamos começando o último capítulo da apostila, tá? Porém, é a penúltima aula. Vou dividir esse capítulo em dois, tá bom? Então, aqui eu fiz uma linha no tempo, tá? Sobre a industrialização do Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Então, todo mundo sabe o que é indústria? É o setor secundário da economia. Ela é fundamental para o desenvolvimento de um país, ou seja, um país só é rico se tem uma indústria desenvolvida, tá bom? Então o PIB, que é o Produto Interno Bruto Brasileiro, e a indústria estão extremamente interligados, entrelaçados, tá bom? Então nós temos de 1500 até hoje em dia o desenvolvimento da indústria brasileira. Então a primeira fase da industrialização brasileira, ela ocorre de 1500 a 1808, tá? Que o Brasil não era um país ainda, era uma colônia de Portugal, mas é o proto-indústria brasileira, tá? Então, de 1500 a 1808, o Brasil era colônia de Portugal. Consequentemente, não tinha um processo industrial tão grande. Por quê? Qual era o objetivo de Portugal? Pegar a matéria-prima barata, levar para Portugal, Portugal produz o produto industrializado e devolve para o Brasil mais caro. Por exemplo, vende algodão por R$1, produz a camiseta de algodão por R$100 e devolve para o Brasil. Ou seja, o Brasil sempre tinha um prejuízo. Então essa primeira fase da produção industrial brasileira, ela tem um déficit, ela não é desenvolvida. Portugal, que era o dono do Brasil, tinha vários acordos comerciais com a Inglaterra, tá bom? A indústria era artesanal, ou seja, não tinha a manufatura ainda, era muito artesanal, sem máquinas, e tinha a presença de escravos, tá bom? A segunda fase vai de 1808 até 1930, aí o Brasil já é um país independente, tá bom? Então aí o primeiro grande surto industrial que acontece no Brasil, ele é baseado na economia do café. O café que vai gerar esse lucro, tá bom? Os imigrantes, a mão de obra imigrante, que vai ser responsável por trabalhar nessa indústria. E a Primeira Guerra Mundial vai ser um fator primordial para o crescimento da indústria. Por quê? Então vamos lá. Os grandes barões do café, eles pegaram o seu lucro e investiram na indústria brasileira. Por quê? Eles tinham medo de dar errado o café. Então vamos lá, vamos supor, eu trabalho na Ateneu, vou pegar meu salário lá, vou pegar uma parte do meu salário e vou investir em outra coisa, um carrinho de pipoca. Por quê? Se a Ateneu me mandar embora, eu tenho um carrinho de pipoca. Então os grandes cafeicultores fizeram a mesma coisa, pegaram o lucro do café e uma parte desse lucro investiram na indústria, como se fosse uma reserva. Então a indústria brasileira nasce baseada no capital do café, a mão de obra é imigrante, porque aqui já vai começar a abolição da escravidão, tá bom? E na Primeira Guerra Mundial, principalmente com a Primeira Guerra Mundial, os produtos que vêm importados não vêm mais, porque o mundo está em guerra. Então o Brasil é obrigado a produzir esses gêneros similares. Como a Europa estava em guerra lá, aqui tinha que produzir e se virar com a indústria local. Então foi um período que a indústria brasileira cresceu muito. Por exemplo, todo mundo usava Nike. Um exemplo, tá? Aí entrou em guerra, não vem mais Nike pra cá, porque o Nike é produzido lá fora. Então aqui vai começar a produzir a Diadora, a Penalty, por exemplo. Então as marcas similares, tá? Então essa é a segunda fase. A terceira fase da industrialização brasileira, de 1930 a 1950, é caracterizada pelo pioneirismo do Getúlio Vargas e pela criação das empresas de base, indústria de base, Companhia Siderúrgica Nacional e a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Empresas que estão até hoje são protagonistas na indústria brasileira. Empresas de extração de minérios, refino do petróleo, retirada do petróleo. Então são empresas que têm fundamental importância
na economia brasileira até hoje, indústria de base, aquela que retira o produto bruto da natureza e transforma ele em produtos para outras indústrias. Pega o ferro lá no chão, transforma em barra de ferro e vende para outra empresa. Tá? Então a terceira fase da industrialização brasileira é caracterizada pelo Getúlio Vargas, criação de grandes empresas nacionais, empresas de base. E a quarta fase da industrialização brasileira, de 1950 até hoje, é um período de um processo de industrialização rápido e criação de várias empresas. No período militar, de 1964 a 1985, você tem um grande desenvolvimento industrial, tá bom? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os pioneiros desse processo de desenvolvimento e hoje em dia nós temos um processo de privatização. O que é isso? Empresa que era pública passa a ser privada, passa a ter um dono. Tá? Isso vocês vão ver mais para frente, com mais calma e com mais detalhes. Tem mais coisas aqui nessa fase, mas é prematuro para vocês estudarem isso agora, tá bom? Então o que fica nessa quarta fase? A participação militar, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais como centro industrial brasileiro, tá? E a criação de muitas empresas nesse período até hoje, tá bom? Então na próxima aula a gente termina a matéria